Deixe-me mostrar algo extremamente assustador e desastroso vindo da Espanha. Ok, eu não sei por onde começar, eu não sei o que. Ok, apenas assista a isso. Um vídeo impressionante mostra o caos na fronteira do enclave espanhol no norte da África, em Marrocos, na cidade de Sousse. Milhares de migrantes rompem a cerca e sobrecarregam a polícia de fronteira. O vídeo deles mostra grandes grupos de pessoas, na maioria jovens em idade militar, aglomerando-se em boias infláveis ou chegando à costa de outras maneiras. Alguns deles esperam na água enquanto rompem os portões para chegar ao outro lado. Sandra, isso lembra um pouco o que vimos durante a política de fronteiras abertas do governo Biden entre 2021 e 2024, algo parecido com o que vimos em Del Rio em 2021. A agenda socialista, a plataforma deles, literalmente diz que querem abolir fronteiras, acabar com fiscalização de imigração e garantir liberdade total de circulação. É isso que acontece em outro país se eles conseguirem o que querem. Note que não há resistência do governo. Essas pessoas entram sem obstáculos. E para quem não sabe, a Espanha tem um governo bem de esquerda. No começo deste ano, eles fizeram um grande programa de anistia para mais de 1 milhão de imigrantes ilegais vivendo no país. Eles tiveram 1.300.000 de imigrantes ilegais se inscrevendo nesse programa de anistia entre abril e junho. Então, isso é o que chamamos de fator de atração, Sandra. Eles estão procurando algo assim. Eles sabem que, se conseguirem apenas entrar no país, talvez algum dia esse governo de esquerda faça outro programa de anistia. E você estava lendo algumas notícias. Os moradores querem uma declaração de emergência, pelo que parece. O Ministério disse Eles não e estão não vai dizendo enviar não. militares para a fronteira. Aparentemente, eles não acham que isso é um número. Quero dizer, olhe para isso. Isso é uma completa bagunça. Parece que estamos vendo o que aconteceu há alguns anos quando você fazia cobertura na fronteira aqui nos Estados Unidos. Isso está acontecendo agora. Essa é uma notícia de última hora. A diferença é que os EUA têm forças armadas fortes. Os Estados Unidos são um país enorme, enorme, o país mais poderoso do mundo. Então, alguns milhares de homens não podem colocar sua sobrevivência em risco. A Espanha é um país pequeno, socialista e progressista. E de acordo com algumas estimativas agora, eles divulgaram números oficiais estimados. Sindicatos da Polícia Nacional Espanhola e da Guardia Civil estimam que cerca de 12 mil marroquinos ou outros norte-africanos estão cruzando a cada hora. 12 mil marroquinos e norte-africanos estão entrando na Espanha a cada hora, com uma estimativa de até 80 mil já tendo cruzado. Olha só isso. Isso é meio que uma invasão. Galera, isso é uma invasão literal de verdade, só homens em idade de lutar. O que vocês vão fazer? Meu Deus, olha, eu acho... Se você olhar de forma mais ampla, na minha opinião, o mundo está muito mais instável do que há 10 anos, Temos inimigos, temos narrativas concorrentes, temos potências concorrentes, cada uma lutando por sua sobrevivência. Temos Rússia, China, Irã, o sul global, por assim dizer, contra a hegemonia global do Ocidente. E a Espanha, que está nas fronteiras da civilização ocidental, é o país ocidental mais ao sul e mais a oeste, e faz fronteira com o Marrocos pelo Estreito de Gibraltar. E esse é um ponto fraco. E surpresa, surpresa, dezenas de milhares de homens, homens em idade de combate, estão entrando na Europa, na civilização ocidental através da Espanha. Já tivemos essas pessoas entrando na Europa pela Itália e pela Grécia, e já temos o quê? 1,5 milhão, 2 milhões no Reino Unido dizendo isso. Agarra salifante. Tô tentando novamente. Qual é o problema? Não é um problema. Não é um problema. Então. As pessoas têm entrado na Europa e têm feito o que vem fazendo. Eles têm feito isso estuprando, saqueando e assassinando pessoas, e a ala esquerda da nossa sociedade tem manipulado o público dizendo que não há nada para ver aqui. Então, a narrativa deles tem sido essa. São todos seres humanos, um só mundo, um só povo, quando na realidade você tem forças concorrentes disputando o controle. Você tem o poder islâmico, você tem a influência chinesa, você tem a influência russa e, claro, temos a nossa influência ocidental. Tudo está acontecendo e todas as partes seguem nosso caminho. E o Ocidente, até este momento, digamos, há 20 anos, era a civilização mais forte e estável. E o resto do mundo, o sul global, odiava isso. E queria quebrar a hegemonia. Então, devido às falhas do Ocidente,
começou a importar pessoas e começou a se enfraquecer por dentro. E é por isso que 20 anos depois, a Europa, uma das alas da civilização ocidental, está terrivelmente enfraquecida. Por um lado, a Rússia está à porta. E por outro lado, temos a política de esquerda, ou a ala esquerda da nossa sociedade, que está enfraquecendo ainda mais a civilização ocidental por dentro. No lado direito, na outra ala da civilização ocidental, estão os Estados Unidos, a Austrália e o Canadá, que estão afastados da Europa, mas eles estão bem dentro do escopo da civilização ocidental. Há alguns que, por estarem na periferia, são mais fortes e estáveis, mas também sofrem com a narrativa da ala esquerda de suas próprias sociedades. Trazer mais pessoas é totalmente aceitável. Trazer mais pessoas, isso é perfeitamente normal. Eles não percebem que nosso mundo caminha para um conflito. Conflito entre potências. Conflito entre civilizações. Como disse, há chineses, muçulmanos e russos. Não é coincidência serem aliados. A China pode não estar em guerra direta conosco, mas está apoiando Irã e Rússia. Então não sei. Quando você amplia o olhar e coloca tudo em perspectiva, percebe isso. Então diz, isso com certeza não é coincidência. Esses são os soldados e células adormecidas deles. O Irã já advertiu o Reino Unido que possui milhares dessas células no país, aguardando ordens do Irã. Quando um conflito armado começar, essas pessoas vão agir. E adivinha quem fez isso? Quem causou isso? O imundo Pedro Sánchez. Um comunista de esquerda, político corrupto, primeiro-ministro da Espanha. Há alguns meses, ele legalizou 500 mil de imigrantes ilegais, deu a eles, regularizou-os, legalizou-os, impulsionado pela narrativa de esquerda de que todos somos o mesmo povo, e a narrativa que ele está promovendo, fronteiras abertas, todos podem entrar. Não é totalmente ideológico ou fruto da bondade do coração dele. A sobrevivência dele depende disso, pois há uma forte crença de que esquerdistas, progressistas, socialistas e comunistas trazem pessoas de culturas antagônicas por acreditarem que votarão neles. É assim que eles vão continuar sobrevivendo, permanecer no poder e criar a utopia deles. Então também temos nossas narrativas concorrentes no Ocidente. Uma é impulsionada pela esquerda, outra é impulsionada pela direita. E ambas estão em disputa. E precisamos chegar a uma solução sensata muito rapidamente, porque isso não é sustentável. Olhe para esses homens. Veja esses homens. Eles odeiam o Ocidente. Eles detestam o Ocidente. Não estão vindo para cá para tornar a Espanha uma superpotência novamente. Veja isso. A invasão deles continuou durante a noite. A chegada deles, como eu disse, a própria polícia da Espanha estimou que quase 80 mil pessoas entraram no país. 80 mil. Olhe para isso. Como isso vai acabar bem? Me diga. Como isso vai terminar bem? O que médicos e engenheiros farão? Então, a narrativa da esquerda não é mais sustentável. Precisamos compreender que devemos analisar isso sob uma perspectiva civilizacional. E se a civilização ocidental precisa sobreviver, se ela quiser sobreviver, então ela precisa eliminar todos esses elementos. E é por isso. Olhe para isso. Esses são espanhóis. Esses pobres espanhóis têm protestado há muito tempo. Olhe para isso. Isso. Esse protesto afirma que a Espanha é cristã, não muçulmana. Espanha cristã e não muçulmana. Espanha cristiana e não muçulmana. Espanha não é muçulmana, remigração. Olhe para este. Parem o Islã. Nossas filhas estão com medo. Nossas filhas! Filhas. Isso vem acontecendo em escala industrial há muito tempo. Olha isso. Um homem africano assedia uma espanhola na praia. Ele está assediando ela, fazendo propostas indecentes para ela. E isso já vem acontecendo há tanto tempo. Já faz muito tempo que isso está acontecendo. Essa mulher inglesa reclamou que esse africano estava perseguindo ela. Olha, esse africano está perseguindo ela. Após entrarem na Espanha, essas pessoas podem ir a qualquer lugar. Eles podem ir para qualquer lugar da Europa e da França vir ao Reino Unido. Tudo está interligado.
Nós vamos pagar um preço civilizacional em algum momento, porque a ilusão espalhada pela ideologia de esquerda não é mais viável para a sobrevivência do Ocidente. Não é mais viável. Assim, há um status quo que atualmente no Ocidente é permitir a entrada de todos. Tem havido um movimento populista contra esse status quo, e a narrativa tem mudado para dizer que não, essas pessoas não são as mesmas. Elas são opostas e não são bem-vindas. Para mudar o status quo, é preciso muita energia. Às vezes, mais de 50%, 60%, 70%, metade dos australianos acredita que o multiculturalismo fracassou. Mas paramos com o multiculturalismo? Não, pois a sociedade australiana decidiu que ele é bom. E antes disso, havia narrativas concorrentes. Havia vários fatores que levaram a Austrália a esse caminho. E isso se tornou o status quo. Na Europa é a mesma coisa. Isso se tornou o status quo. Trump mudou esse status quo nos Estados Unidos. Por quanto tempo ele pode fazer isso? Essa é outra questão. Eu acho que isso pode sobreviver porque tudo isso está acontecendo. E isso não é nada bom para ninguém. A menos que você seja um lunático woke de esquerda, diria, deixa eles entrarem, são médicos e engenheiros, vivemos entre essas pessoas, ouça esse cara. O que você acabou de ver, isso é assustador. O que você acabou de ver, deixa eu te mostrar algo ainda mais assustador do que isso. Ouça esse lunático. Eu tenho uma visão bem diferente sobre isso. Continue. Definição de loucura: tentar fazer algo continuamente, fazer a mesma coisa e fracassar. Você não vai impedi-los. Eu já disse isso anos atrás no seu programa. Vá até a praia, receba essas pessoas. Eles são a própria definição de empreendedores. Esses caras definem o que é ser empreendedor. Vá até essas pessoas e elas vão te ajudar. Mais tarde, ele diz que essas pessoas lhes dão subsídios. Ele diz, dê subsídios a eles e eles se tornarão empresários de muito sucesso porque já atravessaram o deserto e os mares turbulentos. Esses caras estão sendo impulsionados literalmente por lunáticos como esse. Eles viajaram, gastaram todas as economias de uma vida inteira, atravessaram desertos, mares difíceis. Eles desafiaram as probabilidades. Eles são empreendedores. Encontre-os na praia, dê a eles um subsídio para abrir um negócio. Eles serão empresários de sucesso em 10 anos. Eu tenho algumas ressalvas. A sobrevivência da civilização ocidental depende dessas pessoas e sua narrativa vencerem ou não, porque a narrativa delas, porque em qualquer momento existem narrativas concorrentes. Nós temos nossa narrativa de que isso é ruim para o futuro do Ocidente. E eles têm a narrativa deles de que isso é bom para o futuro do mundo. Eles acreditam que a humanidade está acima da civilização ocidental. E nós dizemos que a nossa humanidade é melhor. Nós não precisamos de servir a humanidade às nossas custas não é necessário. Temos outra civilização, a ocidental. Vamos priorizar nossos interesses, pois eles exigem que essa narrativa não prevaleça. Então, é isso que eu sempre venho dizendo. Um teste de estresse para a nossa civilização. Nossa democracia, nossas escolhas, nossas narrativas nos trouxeram até este ponto em que precisamos decidir se essa narrativa vence ou se a nossa narrativa vence. Nós tentamos o liberalismo, evoluímos, nos tornamos mais civilizados do que o resto do mundo, mas nesse processo, nos últimos 20, 25 anos, nós nos enfraquecemos em nome do progressismo, em nome do liberalismo. Então este é um grande teste de resistência para a nossa civilização, para as nossas instituições, para ver qual narrativa prevalece. Porque se a narrativa daquele cara prevalecer, estamos condenados, estamos ferrados. E novamente, como eu disse, quando você amplia a visão, não é só um aspecto disso. Sim, este é apenas um aspecto, existe outro aspecto. A Rússia está tentando se expandir porque Putin está no corredor da morte. O país dele está indo ladeira abaixo. Ele pode ser assassinado. Ele pode não ser assassinado. Há várias forças agindo na sociedade dele e não sabemos qual vai prevalecer. Mas no fim, ele não vai cair sem lutar. A Polônia acabou de informar que um míssil caiu em território polonês. Eles estão analisando se isso foi feito de propósito, se é russo ou não. Analistas ocidentais já vêm prevendo isso há algum tempo, que Putin poderia tentar testar a determinação da OTAN. Ele pode testar isso porque talvez queira expandir, mas não pode usar armas nucleares, pois a China já avisou que sua aliança acabaria, já que não quer guerra nuclear. O Irã, já estamos lutando contra o Irã. Muitas dessas coisas acontecem. Esses países são seguros internamente. Nós não temos espiões ocidentais dentro da China. Podemos ter alguns espiões israelenses dentro do Irã, mas você sabe, o Irã é, de novo, a Guarda Revolucionária Islâmica
Eles têm um controle firme sobre a sociedade deles. Putin está prendendo pessoas só por chamarem isso de guerra em vez de operação militar especial. Então, internamente, eles estão relativamente bem porque existem diferentes tipos de sociedades. Quero dizer, Putin, eu não sei. Alguém pode estar planejando um complô contra o Putin e ele pode estar morto em uma semana. Quem sabe? Podemos nem ficar sabendo. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Ele pode até continuar no poder por mais 10 anos e, nesse caso, estamos ferrados. Mas nós, no Ocidente, estamos sendo corroídos por dentro. Por dentro? Se houver 1000 células adormecidas no Reino Unido, um dia você pode acordar e ver alguns solicitantes de asilo começando a esfaquear pessoas ao acaso. O que você vai fazer? Isso não é tão improvável quanto você pode pensar. O Irã já disse que tem centenas de células adormecidas operando, adormecidas no Reino Unido, só esperando ordens. Não sei se é verdade ou blefe, mas e se acontecer? Isso vai te mostrar. E é coincidência que 80 mil marroquinos e norte-africanos entraram na Espanha hoje? Algo está acontecendo. Não sei, mas vamos descobrir.